Alô, amigos do canal Momento História. Vamos dar continuidade aqui ao assunto sobre o Império Romano. Especificamente, iremos falar sobre o gladiador Espartaco, porque esse evento histórico é de suma importância para nós entendermos um pouco do processo de desenvolvimento do Império Romano. A revolta do gladiador Espartaco permanece como a mais bem-sucedida rebelião de escravos da história de Roma. Conhecida como a Terceira Guerra Servil, foi a última das três grandes revoltas de escravos que Roma reprimiu. A história de Espartaco tem sido contada por historiadores, novelistas e cineastas até os dias atuais, inclusive numa popular série de TV. Mas a admiração pelo herói desses conflitos não é nova. Karl Marx destacou em certa ocasião, numa carta a Friedrich Engels, que Espartaco contava-se entre os maiores, se não o maior herói do mundo antigo, e o considerava como um exemplo a ser seguido. O famoso filme de Stanley Kubrick, Spartacus, lançado em 1960 e baseado no romance de Howard Fast, o retratava como um combatente pela liberdade, liderando seu povo contra o opressivo sistema da escravidão romana. O retrato posterior do gladiador rebelde tem seguido mais ou menos o padrão estabelecido. Essa imagem é uma placa em relevo com os escravos romanos. O verdadeiro Espartaco, no entanto, não era um revolucionário pró-marxista ou um herói lutando pela liberdade do seu povo. Era simplesmente um homem que decidiu se libertar após suportar o bastante na instituição romana da escravidão. A revolta de Espartaco começou mais ou menos como um acidente, pois o plano original dos gladiadores, conforme o historiador Plutarco, era simplesmente escapar. Uma vez que o plano foi descoberto, eles não tinham outra escolha a não ser lutar por sua liberdade ou se submeter à execução. As verdadeiras motivações por trás da rebelião, porém, não reduzem em nada seus efeitos. Elas se tornaram irrelevantes a partir do século XIX, quando na França o gladiador foi elevado ao status icônico de inimigo da operação e campeão da liberdade. As terríveis condições de vida dos escravos da Roma antiga têm sido desde então comparadas a qualquer grupo oprimido. Espartaco é o herói mais reconhecido do mundo antigo para servir como um símbolo. Em 73, antes da Era Comum, contudo, ele aparentemente não tinha outras motivações a não ser escapar da punição dos seus senhores. A escravidão na Roma antiga. Estas punições seriam inevitáveis, uma vez que seu plano de fuga tivesse sido descoberto. A escravidão era amplamente difundida na Roma antiga, e os romanos tinham grande receio da sublevação desta classe trabalhadora mais inferior. O historiador Mark Cartwright assinala a respeito desse ponto. Ele disse que a escravidão era uma característica sempre presente no mundo romano. Escravos trabalhavam nas residências, agriculturas, minas, manufaturas, construção e em uma vasta gama de serviços dentro da cidade. 1 em cada 3 habitantes na Itália eram escravos, assim como 1 em cada 5 no restante do Império. As funções do edifício do Estado e da sociedade de Roma baseavam-se no trabalho forçado. A economia romana dependia principalmente da agricultura e da guerra. As fazendas sustentavam a população, enquanto as campanhas militares geravam os fundos necessários para as demais finalidades. Os soldados utilizados nessas campanhas eram fazendeiros, mantidos no exército por períodos de tempo cada vez mais longos, à medida que Roma expandia suas conquistas. Suas propriedades rurais frequentemente iam à falência, e estes fazendeiros e essas fazendas eram adquiridas pelos ricos, que empregavam escravos para o trabalho. O historiador Apiano afirma que
Os ricos usavam persuasão ou força para comprar ou apropriar-se das propriedades vizinhas suas, ou qualquer outras pequenas posses pertencentes aos pobres, e terminavam administrando grandes ranchos, ao invés de fazendas menores. Empregavam trabalho escravo e pastores em tais propriedades, uma vez que os trabalhadores livres podiam ser perdidos para o exército. E também obtinham grandes lucros com eles, uma vez que os escravos geravam muitas crianças e não tinham obrigações com o serviço militar. Os cativos eram trazidos de vários locais. Os escravos eram utilizados para uma ampla variedade de tarefas em todos os cantos de Roma, do trabalho nos campos às residências, ensinando crianças a leitura, escrita, música e outras artes, como assistentes pessoais ou quaisquer outros serviços que pudessem executar. Estavam completamente à mercê do seu senhor. O escritor romano Sêneca, o jovem, descreve o papel do escravo caseiro para seu amigo Lucílio, defendendo um melhor tratamento e deixando claro que até mesmo o menor som ou ação de cada um deles deveria ser ditada pelos desejos do Senhor. Sêneca descreve com detalhes os abusos sofridos pelos escravos e a arrogância dos senhores, cuja crueldade deu origem ao Provérbios: muitos escravos, muitos inimigos. Ele pede que Lucílio lembre-se de que o homem que você chama escravo provém da mesma semente, desfruta da mesma luz do dia, respira como você, vive como você, morre como você. E ainda assim, são tratados como menos do que humanos. O tratamento abusivo dispensado aos escravos era tão disseminado que passou a ser visto como natural. Era necessário acabar com sua força de vontade para obter um servo submisso que atenderia às expectativas da sociedade romana. O trabalho sem pagamento garantia lazer e lucros para quem os possuía, mas a lucratividade sobrevinha somente escravos dispostos a fazer o que lhes fosse ordenado sem questionamento ou hesitação. O fato da população escrava ser tão numerosa era uma comprovação da habilidade romana em manter este tipo de controle sobre os cativos. Deve ser observado que nem todos eram maltratados. Na mesma carta de Sêneca, ele menciona escravos bem tratados que dariam suas vidas para proteger o lar, propriedades e a vida dos seus senhores. Dois famosos filósofos eram escravos: Diógenes de Sinope, na Grécia, e Epicteto, em Roma. E ambos eram tratados como membros da família. Diógenes recebeu total controle sobre a educação dos jovens da casa e o senhor de Epicteto o enviou para estudar a filosofia estoica. São duas exceções notáveis à regra geral. Contudo, a maioria dos escravos enfrentava duras condições de vida, com poucas esperanças de conquistar sua liberdade e nenhum direito perante a lei. Com o tempo, passou a haver mais escravos do que pessoas livres em Roma. A taxa de desemprego cresceram abruptamente à medida que os servos eram para emprego anteriormente ocupados por cidadãos romanos e as áreas rurais se tornavam-se mais uma vasta rede de colônias de escravos residentes nos latifúndios dos muito ricos. Quem não era utilizado em empregos domésticos ou agrícola acabava como gladiadores nas arenas. Se a vida do escravo doméstico era ruim, a dos lutadores era bem pior. O gladiador era um servo cujo único propósito era lutar para o entretenimento das multidões romanas. Eram usualmente os homens, embora alguns fossem do sexo feminino, e até poderiam conquistar sua liberdade através do desempenho excepcional, mas, na maioria dos casos, viviam e morriam como cativos na arena. A escolha frequentemente recaía sobre aqueles que possuíam físico robusto e que agradavam aos espectadores, e assim era Espartaco. Espartaco era
Trácio, provenientemente de uma região ao norte da Macedônia, considerada tanto por gregos e romanos como primitiva e bárbara. Contudo, ele é descrito por Plutarco como mais grego do que o Trácio, além de ser excepcionalmente inteligente e bem instruído. Não conhecemos nada a respeito de sua juventude nem como veio a se tornar escravo em Roma. As fontes primárias sobre a revolta de Espartaco são os historiadores Apiano, Floro e Plutarco, cada um dos quais selecionou o que achava mais adequado relacionados aos trabalhos anteriores sobre a rebelião, que eram de autoria de Salustio e Lívio, dos quais só restaram fragmentos. De acordo com Apiano, era um trácio que tinha lutado contra romanos e, após ter sido feito prisioneiro e vendido, tornou-se um gladiador. Floro afirma que ele era um mercenário romano nas legiões e que teria sido preso por deserção e roubo antes de ser selecionado como gladiador, graças à sua força. Plutarco fornece um relato similar, mas acrescenta que ele teria sido capturado junto com sua esposa após ter desertado. Sua esposa é descrita como uma profetisa de seu povo, que escapou com Espartaco durante a rebelião e passou a viajar com o exército, provavelmente perecendo no embate final com as forças romanas. A revolta de Espartaco. Seja por ter sido capturado como soldado ou por quaisquer outras razões, seu treinamento militar e aspecto físico o tornaram um perfeito candidato para a arena. Espartaco é descrito em todas as fontes antigas como alto e excepcionalmente forte. Foi comprado por um treinador chamado Lentulus Baciato e enviado para uma escola de gladiadores em Capua, ao sul de Roma. Tais estabelecimentos adotavam um rígido treinamento que tinha o objetivo de preparar os lutadores para os jogos na arena. Assim como ocorria com os demais escravos, tal disciplina visava forçá-los a se adaptar às regras, minando sua força e vontade. Em 73 a.C. da Era Comum, Espartaco e outros conspiradores criaram um plano para escapar do complexo e seguir para o norte, rumo à liberdade além dos montes Apeninos. O planejamento incluía outros 200 cativos e, com tantos envolvidos, não foi surpresa que fossem delatadas as autoridades. Seu líder sabia que seriam torturados antes da execução, e então liderou 78 dos seus companheiros na revolta. Eles invadiram a cozinha, armaram-se com facas e espetos e assassinaram os treinadores e administradores. Uma vez livres, encontraram mais armas nos depósitos, além de carroças, e fugiram para o campo, acampando em algum lugar na encosta do Monte Vesúvio. O grupo elegeu Espartaco, Enomal e Criso como líderes. A primeira resposta de Roma. Ainda que tenham sido eleitos 3 líderes, as fontes antigas afirmam que Espartaco logo se tornou o comandante supremo. Segundo Apiano, com os gladiadores Enomal e Criso como seus subordinados, Espartaco pilhou as áreas vizinhas e o bando rapidamente ficou satisfeito porque Espartaco dividiu os espólios em partes iguais. Informações sobre a rebelião espalharam-se rapidamente e muitos escravos de latifúndios situados nos arredores juntaram-se aos rebeldes. O Senado romano considerou a questão mais como um inconveniente do que uma ameaça real e enviou uma tropa de soldados novatos comandados pelo general Caio Cláudio Glábrio para cuidar do assunto. O problema é que Glábrio e o Senado parecem ter pensado que um grupo de escravos fugitivos seria facilmente derrotado, uma vez que não saberiam coisa alguma sobre táticas militares ou combates. Contudo, Espartaco se surpreendeu. Glábrio cercou os fugitivos em seus acampamentos na montanha, mantendo-os encurralados para que se submetesse quando os suprimentos acabassem. A montanha era coberta de ramos de videira, porém Espartaco ordenou aos seus homens que a usassem para fabricar escadas, com as quais conseguiram descer para uma área de Glábrio havia negligenciado, por considerar inacessível,
e atacaram por trás das linhas romanas, derrotando o destacamento e apoderando-se de armas abandonadas no acampamento. Um novo destacamento foi enviado para os escravos, liderados por Públio Varínio, que decidiu dividir suas forças, talvez esperando surpreender o inimigo de ambos os lados e esmagá-los. Seus planos exatos podem não ser conhecidos, mas o fracasso certamente foi espetacular. As forças de Varínio foram vencidas e dispersadas. A vitória de Espartaco foi tão completa que o comandante romano perdeu até mesmo o cavalo que montava na batalha. Como consequência destes triunfos, mais escravos abandonaram seus mestres para se juntar à revolta. A segunda resposta de Roma. O Senado romano compreendeu quão seriamente havia subestimado Espartaco, que no momento comandava um exército de mais de 70 mil fugitivos, e convocou os cônsules Publícola e Clodiano para liderar o ataque contra ele. O ex-gladiador controlava todo o interior e novos recrutas apresentavam-se quase que diariamente. Lívio destaca como o exército dos escravos devastou as cidades de Nola, Nucéria, Túrio e Metaponto, com uma terrível destruição. Não havia mais dúvida agora que representava uma ameaça a Roma. Porém, Espartaco não tinha intenção de marchar sobre Roma. Conduziu seus seguidores para o norte da Itália com o objetivo de cruzar os Apeninos e retornar a seus lares. Como o grupo era grande demais para se mover como um só, foi dividido em dois, um dos quais foi comandado por Criso. Os romanos, sob o comando de Publícola, atacaram as forças de Criso, enquanto Clodiano enfrentava o contingente espartaco. As forças de Criso foram vencidas e tiveram grandes baixas, mas Espartaco derrotou Clodiano e a seguir o exército Publícola, cujos homens abandonaram. Criso foi morto na batalha e em sua homenagem Espartaco sacrificou 300 prisioneiros romanos de acordo com Apiano. Em seguida promoveu seus próprios espetáculos de gladiadores usando cativos romanos que haviam restado. Floro assinala como ele forçou os romanos a lutarem contra os outros nas cerimônias funerárias de seus oficiais mortos, como se quisesse apagar a sua desonra passada, tornando-se, ao invés de um mero lutador, um promotor de espetáculos de gladiadores. As carroças de carga e os suprimentos que não podiam utilizar foram queimados e o exército mudou de direção, marchando em direção a Roma com cerca de 120 mil homens de infantaria e uma cavalaria de tamanho desconhecido. A derrota de Espartaco. Não há registro da razão do abandono do plano inicial de deixar a Itália rumo à liberdade, mas seja quais fossem os motivos, o enorme exército ex-escravo agora se dirigia para o sul. Mas dois exércitos romanos foram enviados e igualmente derrotados por Espartaco. Apiano afirma: a guerra já durava 2 anos e causava grande preocupação aos romanos, embora no início tenha sido alvo de risos e considerada como algo trivial, porque se tratava de uma guerra contra gladiadores. Publícola e Clodiano foram removidos pelo Senado, que convocou um novo comandante, Marco Licínio Crasso. Ele começou punindo as legiões por seu fracasso através da dizimação, na qual os soldados faziam sorteios e cada 10º homem era morto. Crasso pretendia terminar a guerra rapidamente e, de acordo com Apiano, colocou-se aos olhos de seus homens como mais temível do que a derrota nas mãos dos inimigos. O comandante marchou contra Espartaco em Brútio, no extremo sul da Itália. O ex-gladiador planejava utilizar navios de pirata da Sicília para ocupar a Sicília, uma província romana, e transformá-la numa nação livre para seus seguidores. Os piratas deveriam tê-lo encontrado na costa de Brutio, mas nunca apareceram. Movendo-se rapidamente com seus 32 mil soldados, Crasso chegou à região e construiu um muro para encurralar os ex-escravos. Ele se sentia confiante em aguardar.
uma vez que Espartaco, espremido entre o mar e o muro, não tinha para onde ir. Houve uma tentativa de escapar, mas os rebeldes foram repelidos pelo exército de Crasso e perderam 6.000 homens, conforme o historiador Floro falou. Espartaco tentou a fuga pelo mar, lançando balsas feitas de vigas e barris, amarrados com corda nas águas agitadas do estreito, mas a iniciativa falhou. Apiano e Plutarco afirmaram que o ex-gladiador resolveu então recorrer a táticas de guerrilha. Apiano descreve como ele realizou muitas operações para acossar os sitiantes. Crucificou um prisioneiro romano na terra de ninguém para demonstrar aos seus próprios homens que sorte o esperavam caso eles fossem derrotados. Por sua vez, Crasso permaneceu à espera para deixar que a fome e o desespero fizessem o trabalho das tropas. O Senado romano, porém, considerou que Crasso não estava agindo com a rapidez necessária e convocou o famoso general Pompeu, vencedor na Espanha. Crasso foi obrigado a elevar a intensidade dos ataques para derrotar Espartaco antes que Pompeu pudesse roubar sua glória. O ex-gladiador, vendo uma oportunidade de dividir os generais romanos antes da chegada de Pompeu, tentou negociar com Crasso, mas este recusou. Vendo que não havia esperança, Espartaco reuniu seus homens de acordo com Plutarco. Quando seu cavalo foi trazido, desembanhou sua espada e o matou, afirmando que o inimigo possuía muitos bons cavalos que poderiam ser seus caso vencesse, e se ele perdesse, não necessitaria de algum cavalo. Então Espartaco liderou seu exército uma última vez, e de acordo com Plutarco, investiu contra o próprio Crasso, lançando-se para a frente, através dos golpes das armas e homens feridos. Embora não tivesse alcançado Crasso, derrubou 2 centuriões que o atacavam. Finalmente, mesmo com a debanda de seus homens, ele, cercado pelos inimigos, manteve a posição e morreu lutando até o fim. Apiano escreve: o próprio Espartaco foi ferido num golpe de lança na coxa, mas caiu sobre um dos joelhos e levantou seu escudo contra os atacantes até que ele e um grande número de companheiros foram cercados e caíram. E Floro comenta: o próprio Espartaco caiu ainda que fosse um general lutando bravamente na linha de frente. Tanto Apiano e Plutarco assinalam que seu corpo nunca foi identificado. Embora Crasso tenha derrotado o ex-gladiador no campo de batalha, a glória da vitória coube a Pompeu. Ele chegou no final da batalha, suas tropas eliminaram os escravos que tentavam escapar. Plutarco afirma: Pompeu, em seu despacho para o Senado, podia dizer que, enquanto Crasso tinha certamente vencido os escravos no campo de batalha, ele próprio tinha destruído as raízes da guerra. Ao erradicar aqueles que poderiam ter continuado a luta, no caso, os 6.000 sobreviventes foram então crucificados ao longo da Via Ápia entre Roma e Capua, e os cadáveres deixados para apodrecer ao relento durante 1 ano, como um alerta contra as futuras insurreições. Legado. Ainda que historiadores romanos mais antigos o tenham visto como um criminoso e um rebelde perigoso, todos mostram um relutante, por vezes declarado, respeito pelo gladiador general Espartaco. Uma guerra contra o escravo era considerada desonrosa, e o fato de Espartaco ter prolongado o conflito de forma tão bem sucedida feria o orgulho romano. A Pompeu foi concedido um triunfo pelas suas vitórias na Espanha e pelo encerramento da Terceira Guerra Servil. Crasso, por sua vez, recebeu a muito menos prestigiosa ovação, no caso, uma parada a pé que não podia se comparar ao espetáculo de um triunfo. Mesmo assim, o tom
das narrativas, especialmente de Plutarco, sem dúvida, beira a admiração. Sempre que os autores mencionam as vitórias de Espartaco, e especialmente ao relatar sua morte. Estas narrativas inspiram artistas posteriores a apresentar o gladiador como um lutador pela liberdade, combatendo o poderio romano para acabar com a escravidão, embora nenhum dos relatos antigos deem suporte a esta conclusão. Espartaco é claramente retratado em cada uma das versões como um gladiador que buscou sua própria liberdade e terminou como líder de uma rebelião de escravos. Seu status moderno, como combatente pela liberdade e herói, surgiu muito depois, mas é inspirado nesses autores romanos. O conceito de Espartaco como um nobre rebelde lutando pela liberdade pode ter surgido numa tragédia francesa, Espartaco, escrita por Bernard-Geoffroy Saurin em 1760, inspirada no relato de Plutarco. Saurin tentou fazer um paralelo entre as opressivas condições da antiga Roma e aquelas no século XVIII na França. A popular peça de Saurin foi remontada em 1792 durante a Revolução Francesa, e as estátuas de Espartaco começaram a aparecer na França a partir de 1830. Sua história foi contada pelo romancista italiano Raffaello Giovanoli em 1874. Em seu romance histórico Espartaco, que fazia paralelos entre Gladiador Trácio e o general nacionalista Giuseppe Garibaldi, que unia a Itália nos anos 1860. Ele também foi comparado com Toussaint Louverture, líder da Revolução Haitiana contra o domínio francês. A crença popular Espartaco como herói altruísta tem sua origem nos trabalhos de autores do século XX, como Bertold Brecht, até que o novelista Howard Fast escreveu seu romance histórico intitulado Espartaco em 1951, no qual se baseou Stanley Kubrick em seu filme Espartaco 1960. Dalton Trumbo, acusado de ser comunista e colocado na lista negra de Hollywood, foi autor do roteiro. A famosa cena próximo do final do filme, na qual os rebeldes gritam "Eu sou Espartaco!" para proteger seu líder, tem sido interpretada por críticos como uma convocação de Trumbo para a resistência solidária à opressão do macartismo na América. O romance de Fast e o roteiro de Trumbo também serviram como modelo tanto para o filme de 2024, para a TV Espartaco, quanto para a série Star, exibida entre 2010 e 2013, como qualquer um familiarizado com as obras anteriores pode verificar. Desde o lançamento do filme de Kubrick em 1960, Espartaco tem sido admirado mais amplamente do que nunca antes como uma figura inspiradora para grupos oprimidos ou marginalizados na sociedade através do racismo. O indivíduo solitário levando-se contra o poder opressivo da maioria, o rebelde lutando contra o sistema injusto de leis e preconceitos. Este foi Espartaco, inspirador de uma causa, não um escravo trácio que queria apenas a própria liberdade. Se a revolta em 73, antes da Era Comum, pretendia terminar a escravidão em Roma e libertar os escravos, não importa mais. Tudo que importa é o que vê simbolizar o verdadeiro Espartaco. Quem quer que o tenha sido foi substituído pelo herói Espartaco, porque as pessoas precisavam e continuam a precisar de heróis. A história do herói Espartaco continuará a inspirar as pessoas daqui em diante, tal qual nos últimos 200 anos, simbolizando a luta individual contra todas as possibilidades por justiça, liberdade para o povo. Aqui terminamos a história de Espartaco. No próximo episódio vamos falar um pouco sobre Júlio César. Curtam o canal, compartilhem, se inscrevam. E muito obrigado àqueles que têm se inscrevido durante esses dias, aqueles que já são inscritos no canal. Realmente a nossa meta é atingir, pelo menos nesse mês, ainda uns 1000 inscritos. Vamos lá, hein? Um abraço a todos. Vamos atingir essa meta? Fui! Momento História!